Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contraponto. Vamos hoje discutir 3 temáticas, para variar, um tanto polêmicas. A crise política no país, também vamos falar sobre a gangorra Grenal, mas não no futebol, e sim nas finanças, e também o que esperar a um ano das Olimpíadas. Para começar o programa, eu saúdo os nossos convidados, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, a professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social, também o professor Lissandro Dallanora, que também é diretor da Incubadora Tecnológica, e o delegado regional e professor do curso de Direito, Sandro Meiners. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Vamos começar com um tema mais pesado, digamos assim, a questão da crise política. Embora generalista este tema, e a cada semana há novos episódios, a gente vai abordar alguns dos temas, alguns dos assuntos que envolvem essa questão da crise política na esfera nacional. Na última semana, com a prisão do José Dirceu, Lula anuncia que é preciso uma reflexão do Partido dos Trabalhadores, partido que governa o país desde 2003, em relação ao reflexo da crise política. Agora a questão, depois do Mensalão, depois do Petrolão, agora a questão da Operação Lava Jato. Novamente, o PT é um dos partidos mais atingidos pela questão da corrupção. Eu deixo em aberto para nós começarmos a falar sobre a crise política no país, com este assunto do PT. Depois também temos a questão do Temer, que chegou a ameaçar abandonar as relações políticas entre os partidos. Nós também temos os ministros pedindo para a presidente Dilma assumir os erros de sua gestão publicamente. Bom, essa questão da crise política, das manifestações do Lula, nós já conversamos aqui sobre ela. E agora com a prisão do Dirceu, que era algo que parecia praticamente certo, era uma questão de tempo, os indicativos mostravam que o Dirceu estava cada vez mais envolvido, a apuração dos fatos caminhava no sentido de que a prisão ia acontecer. O Sérgio Moro tem uma metodologia de trabalho, isso é bem evidente, né? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal fazem a investigação, coletam as provas, pedem a prisão preventiva e ele, em regra geral, ele tem decretado essa prisão ou a prisão temporária, tem mantido essas pessoas presas por algum período. Obviamente que isso tem uma finalidade, né? A finalidade é, num primeiro momento, conseguir levar essas pessoas todas para Curitiba, onde estão fazendo os depoimentos. Também, obviamente, com essa medida coercitiva, se cria aquela ideia da possibilidade da delação premiada, do colaborador premiado, e aí tem se conseguido provas bem relevantes para o bom curso das investigações. E o PT está emaranhado nessa questão, né? Não consegue sair dessa questão. Tem tomado algumas medidas, eu acredito que as medidas estão passando apenas por uma questão de discurso, elas não entraram em prática. O partido, embora não tenha formalizado um apoio agora formal, né, ao José Dirceu, mas não toma uma medida no sentido de, o princípio da presunção de inocência, todo mundo é considerado. Não, eu concordo com isso, mas não é a primeira vez, né? O Dirceu esteve envolvido no Mensalão e mesmo depois de condenado e ir para a cadeia, ele foi defendido ferrenhamente como se fosse perseguição política. E agora fica mais evidente ainda que não era perseguição política, era uma metodologia de trabalho em que ele se enriqueceu às custas do alheio, aproveitando-se, né, de um cargo importante que ocupou no governo, grande projeção, uma pessoa com grande capacidade de articulação, né, uma pessoa que consegue manobrar bem essa questão, né? Ele foge um pouco à regra geral, né? Talvez ele seja o expoente nesse aspecto negativo do Partido dos Trabalhadores. Me parece hoje que era talvez um grande gestor das ações ilícitas que foram desenvolvidas e que acabaram envolvendo o governo, tanto o governo Lula e agora, né, também o governo Dilma. Então, acho que essa questão ela é uma crise. O governo cada vez está mais, vamos dizer assim, envolvido nisso. A presidente não adianta ela ficar tentando agora fazer uma campanha positiva, uma agenda positiva, fazer inaugurações, tentar se aproximar da população, porque ela precisa de explicações. Seria mais fácil agora cortar na própria carne, né? Chegar lá, assumir as falhas, né? Até então não se pode dizer que ela tenha um envolvimento direto no fato, talvez ela até tenha ciência de algumas coisas, mas não houve uma comprovação do envolvimento dela. Então seria mais fácil admitir as responsabilidades das pessoas que envolvem o governo, afastar essas pessoas definitivamente do governo, acho que é uma medida necessária, onde há fumaça, né? Para um gestor que está no momento, né, que está navegando em águas turvas, em águas turbulentas, há necessidade de tomar alguma medida, até a população ver que a pessoa tem o interesse de apresentar alguma solução. E o melhor seria afastar todas as pessoas envolvidas. Mas aí não ia sobrar quase ninguém, né? Bom, infelizmente, mas veja bem, é uma medida necessária, né?
Assim como o presidente da Câmara deveria ter renunciado só pelo fato de ele estar sendo investigado, né, por uma questão moral, ética, as pessoas ficam lá agarradas naquelas questões. Obviamente que, estando próximo da máquina, fica mais fácil de fazer uma defesa, fica mais fácil de conseguir apoiadores, porque aí, na verdade, é um bloco que acaba sendo atingido pelas ações. Né? Então, essa é a grande questão. E o Lula não vai conseguir salvar ele com esse discurso. Pois é, vou pegar o gancho do Lula aqui. Então, já. Eu acho o seguinte, né, a questão do Lula, o Lula sempre se manifesta e eu tenho dito aqui que eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Acho que atrapalha mesmo no caso da Dilma, né? E já tem mais gente até falando, o Ciro Gomes outro dia falou a mesma coisa, né? Eu acho que então o Lula, depois da prisão do Zé Dirceu, ele não silenciou, como sempre, né? Mas falou assim, mais ou menos... por alto, né, assim, que o PT precisa se remodelar. Reflexão. Uma reflexão, exatamente. Reflexão. Foi essa palavra. Só que se a gente fizer uma reconstituição de todo o processo, onde ele começa é no núcleo do PT, porque existem vários PTs. Quer dizer, o PT, na verdade, ele foi formado a partir de várias tendências. Né? A tendência do Lula era a tendência majoritária, que é a tendência à articulação, que depois mudou de nome, hoje já é outro nome. Mas que a liderança era do Zé Dirceu, né, do Palocci, todo o pessoal, né, que de um jeito ou de outro ficou no centro do poder durante todo esse processo. Então, eu acho que a questão é complicada do ponto de vista do PT, porque são, na verdade, milhares de cargos. Todo aquele pessoal que estava na militância, hoje tem um cargo de confiança e quer manter esse cargo de confiança a todo custo, né? E aí, o problema é que nessa direção, esse pessoal empurra a Dilma, né, para esse tipo de... Por exemplo, agora, houve essa semana... Acho que lá no Pará, uma inauguração de alguma coisa. E aí houve o PT organiza a claque para fazer um desagravo à Dilma. Na verdade, eu acho o seguinte, a Dilma não tem que falar mais para os petistas, né? Ela tem que falar para o restante da população. Né? E aí é que eu acho que ela peca, por ouvir os petistas. Porque hoje praticamente 9 entre 10 brasileiros criticam o governo, ou dão nota muito baixa, ou não concordam com o governo da Dilma. Então ela tem que falar para os 9 e não para 1. Então eu acho que esse é um erro. Hoje, a primeira vez que eu vi ela fazer isso foi hoje, nós estamos gravando na terça-feira, quando ela fez uma espécie de meia-culpa com a questão da conta de luz. Né, conta de luz. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê? O PT atrapalha por um lado e, por outro lado, a Dilma, eu sempre uso essa expressão, que eu acho que hoje ela está sitiada. Né? Então, eu acho que a questão principal, eu acho que é defender a governabilidade. E ela está sitiada, e veja bem, quem é que são as pessoas sobre as quais ela tem uma grande dependência hoje? O Levi, que é contestado por todo o PT, sim, e o Michel Temer, que é, na verdade, o articulador. E que se abandonar o barco nesse momento, vai tornar ingovernável. Mas eu vi uma análise, desculpa, pode fazer. Eu só queria dizer que, só para trazer mais um ingrediente para o debate, vi uma análise na Globo News, interessante. Estava o Eduardo Janete da Fonseca e outros cientistas políticos, e a discussão era o William Vac, que apresenta aquele programa, e a discussão foi muito interessante, né, porque não se usava muito essa palavra, mas por trás, nos bastidores, essa pressão toda em cima da Dilma, tentando forçar uma renúncia da Dilma. Né? Então veja que não se usa mais a questão de impeachment, agora não se fala muito em impeachment. Mas se colocar muita pressão na Dilma, a ideia do Eduardo Cunha e do pessoal que está sendo hoje acusado pelo Lava Jato é que se a Dilma renuncia, fica o Michel Temer. A ideia deles é que se o Michel Temer ficar lá, todo esse pessoal que está sendo processado, do PMDB, etc., vai ter mais cobertura do que tem com a Dilma. Então é uma tese realmente bem interessante. E ela tem hoje a Dilma, ela não tem mais uma bancada petista dentro do próprio Congresso que a defenda que defenda os interesses, né, e o posicionamento do governo, o que também é muito perigoso, porque também é uma outra estratégia para que force ela uma renúncia, o que eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ela vai esgotar todas as possibilidades, e uma das possibilidades talvez seja dela assumir os erros que ela cometeu, e talvez assumindo os erros que ela cometeu,
a própria oposição... Mas eu acho que se ela assumir, vai facilitar o trabalho de quem quer derrubar Eu ela. acho que- Mas assim, ela não tem mais, ela não tem tantas alternativas agora no momento, né? Não. Então ela já queimou vários cartuchos, né? E nenhum deu certo. E ela está usando o passado dela. Ainda essa semana ela fez um discurso dizendo assim, ela não falou em renúncia de jeito nenhum, mas ela disse, olha, eu passar pelo que eu passei, fui torturada, etc., eu aguento qualquer coisa, ela está dizendo. Ela falou isso. Né? Mas eu acho que, na verdade, todo esse cenário de crise, né, ele se aproximou cada vez mais de uma situação ingovernável. E nós estamos nesse momento que o país está se tornando quase um país ingovernável. Não é? Muito mais por falta de atitude em alguns momentos. Essa questão de nós termos o governo como proativo na questão de assumir, não, realmente houve um erro. Nós vamos buscar quem é o responsável. Nós vamos tirar, talvez não todos, porque daí não ficaria ninguém, mas vamos tirar os principais nomes. Vamos tirar aqueles principais nomes que estão em destaque na mídia e vamos trazer a governabilidade de volta para um rumo. Isso não foi feito. Naquele momento que era crucial. Talvez lá no início desse ano. Mas se não for agora essa... não tem. Agora eu não vejo saída, infelizmente. Mas e se isso não acontecer, qual seria a outra alternativa para ter a governabilidade novamente? Eu acho que a Dilma está tentando. Que ela sabe que através do PT, nesse momento não dá. Então ela está tentando através do PMDB. Mas como a gente já falou aqui, o PMDB também já está decidido. Mas é muito dividido o PMDB. Então o Temer continua sendo a figura-chave e agora surgiu um outro personagem que é o Renan Calheiros. Né? Como o caminho está bloqueado na Câmara dos Deputados, ela vai está tentando no Senado fazer concessões no Senado, né? E hoje apareceu, nós estamos falando, né, apareceu supostamente um pacote de medidas cujo autor teria sido o Renan Calheiros, né? Apesar que é tudo coisa requentada que ele pegou lá, projetos que já existiam e tocando como se fosse dele, né? Talvez o caminho seja buscar uma divisão, né, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, e a Dilma, tendo o apoio do Senado, bloqueia tudo que vier da Câmara dos Deputados. Então, a chamada pauta-bomba ficaria prejudicada. Eu acho que a leitura que eu faço é essa, a estratégia, a única que tem é essa. Se essa falhar, bom, aí não tem. Mas eu acho extremamente perigoso a gente ter em xeque agora a saída da Dilma, né? Eu acho que é extremamente perigoso, porque daí fica o PMDB, né, comandando o país, e a gente sabe que o PMDB também não tem uma posição clara, né, e tem uma divisão. Eu acho extremamente perigoso. Em relação a essa crise política, eu solto uma outra provocação aos nossos participantes, porque o Lula tem sido uma figura um personagem nesse processo todo, como se ele fosse uma espécie de apaziguador ou se fosse o grande conselheiro do partido. Quando o partido ele é acusado, tem alguma crise, ele surge com alguma declaração. Pois bem, ele teria dito, não publicamente, a amigos em relação a essa questão da reflexão com a prisão do José Dirceu. O mesmo Lula teria dito uma semana antes que se o Brasil se arrumar economicamente, isto não salva o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o governo é arrumável, mas a imagem do partido está abalada. O que parece nesse momento assim? Porque parece que há uma preocupação muito maior com a imagem do partido do que uma solução propriamente dita em relação à questão governamental, que o professor se referia em relação à situação do país. E nesse momento parece que o Brasil está numa situação dependente de alguns personagens políticos, mas existe uma preocupação muito maior com a imagem em relação dos partidos do que com a situação que o Brasil enfrenta uma grande crise econômica neste momento. Eu acho que, na verdade, nós estamos chegando num momento que cada um quer salvar a sua pele, né? E aí nós começamos a colocar na mídia, a conta-gota, algumas informações para levar uma mensagem velada a quem está tentando se rebelar. Talvez a função do Lula aí é muito mais nessas colocações que ele faz em momento fechado ou aberto, na verdade, para mandar um recado. Eu acho que o Lula tem interesse, sabe, Lisandro? A Dilma usou essa expressão, quanto pior, melhor, né? Porque quanto pior, melhor, eventualmente interessaria para o Lula, porque ele voltaria como salvador da pátria. Exatamente. Hoje, poucas coisas salvariam o cenário. Hoje ele, que nem o Quintana falou, hoje eu acho que ele funciona como uma eminência parda. É aquele sujeito que fica dando conselho, entendeu? E se der errado, ele não tem nada a ver com isso. Né? Quer dizer, ele aparentemente, assim, eu lembro de uma única comparação que poderia fazer. No caso da Argentina, quando o Perón morreu, ficou a Isabelita. E a Isabelita tinha uma eminência parda, que era, eu não me lembro o nome dele, era chamado El Brujo,
que ficava o tempo todo dando palpite e não deixava ela governar. Eu acho que o Lula, em certo sentido, ele está fazendo isso, entendeu? Porque eu acho que ele teria que se expor, se é o caso, né? Se fosse o caso, ele mesmo teria que dialogar, né? Tentar estabelecer pontes para tentar salvar o governo. Mas aparentemente ele cruza os braços e dá uma sugestão aqui e outra colar, e geralmente criticando a Dilma. E o Lula já está mirando 2018. Claro, eu acho isso. Eu acho que o Lula... Tentando construir um cenário favorável para ele. O PT no rumo em que se encontra, ele vai ter muita dificuldade já nas eleições do ano que vem, né? E principalmente nas eleições de 2018. E por outro lado, o PMDB e PSDB querem bloquear o caminho do Lula. Então, por isso que eu acho que a coisa perigosa agora é tentar antecipar as eleições, seja através do impeachment, seja através da renúncia da Dilma, entendeu? Temendo Lula, a volta do Lula. Eu acho que isso está acontecendo e por isso a ingovernabilidade. Até porque essa renúncia da Dilma ou o impeachment da Dilma também causaria um abalo nas investigações, né? E que ela, de uma certa maneira, o que ela consegue manter é que as investigaçõões sigam em frente. Mas eu acho que a Dilma não renuncia. Eu não sei se vão conseguir votar alguma coisa em impeachment. Eu acho que ainda esse cenário nebuloso ainda. Exatamente. Eu acho que o impeachment, aparentemente, eu acho que o próprio PSDB recuou na questão do impeachment. Exatamente. Eu acho que essa é uma questão que dificulta o cenário nacional, dificulta a imagem do Brasil, e aí tornaria completamente ingovernável, não só para a Dilma, mas para um eventual sucessor. Obviamente que afetando a Dilma, afetaria o próprio Michel Temer, sairia afetado desse processo. O problema é que a Dilma, aparentemente, faz poucas concessões. Quer dizer, ela está vetando, na verdade, tem que vetar mesmo. Né? Quer dizer, não tem condições econômicas para... Ela está vetando tudo e mais um pouco. E agora escolheu o Rodrigo Janot, né? Procurador, e mandou lá para a Câmara dos Deputados aprovar. São dessa comissão, eu não sei qual é a comissão dela, não sei se o Sandro sabe, Constituição e Justiça, não sei qual delas lá, que vai aprovar o nome dele. Acho que são 28 deputados, 8 são acusados ou já denunciados pela Operação Lava Jato. Então imagina como é que está a situação. E a Dilma fez o que ele foi indicado pela Advocacia Geral da União, então, né? Não, mas ele tem o respaldo da maioria do Ministério Público. Do Ministério Público, exatamente. Ele era o primeiro da lista. É o primeiro da lista, foi o mais votado. Está sendo a possibilidade de recondução ao cargo. A tendência é ele permanecer, até porque, veja bem, os deputados vão retalhar, isso é inevitável. Por exemplo, se a Dilma escolhesse um outro nome, por exemplo, agora... Mas parecia uma retaliação dela ao nome do Sim, Dilma. mas pareceria. Mas ela ficaria bem com o Eduardo Cunha, entendeu? Só que ela não fez essa concessão. É um preço político que ela não quis pagar. Mas, na verdade, não há como ela restabelecer a ponte com o Eduardo Cunha, até porque o próprio Eduardo Cunha já cortou, ele já cortou. Bom, falando em cortar, o nosso tempo do bloco acabou, né? E a questão da crise política, com certeza a gente vai voltar a debater aqui, mas é preocupante o cenário. No momento, não parece que teremos uma espécie de solução, se é que é possível e se é que há interesse também que isso ocorra. Mas a minha função aqui é ser o chato do programa, às vezes cortar o assunto e seguir adiante. Nós, ainda nesse programa, teremos o professor Alexandre Macari. Tem alguns assuntos ainda para voltarmos aqui no programa Contraponto. Nós vamos falar sobre a gangorra Grenal, mas não uma questão futebolística, não é nenhuma provocação aos colorados, nem um enaltecimento à vitória gremista no último fim de semana. Estamos falando das finanças dos clubes e também o que esperar a um ano das Olimpíadas de 2016. Não saia daí, já voltamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água.
Funcionou a nossa fonte da juventude, né? O professor José Maria Pereira ficou um pouquinho mais novo agora, né? Mais gordo também. Brincadeiras à parte, voltamos agora ao segundo bloco do programa Contraponto, agora com o professor Alexandre Macari, os admiradores do professor José Maria Pereira, calma, seguidinho ele volta e retorna aqui no nosso programa. Nós vamos falar neste bloco agora sobre o que esperar a um ano das Olimpíadas do Brasil no Rio de Janeiro em 2016. Falta aproximadamente um ano, já passou da data considerada marco para esse um ano. E a gente tem uma série de assuntos para debater. A gente tem tanto a questão ambiental, tanto a questão da segurança, já se fala até no terrorismo. Onde envolve norte-americanos, o pessoal já fica preocupado com essa pauta. E aí o pessoal faz a brincadeira que o terrorismo é maior por parte da imprensa. Temos a questão da crise econômica, o que esperar em relação às Olimpíadas, com todo esse processo que a gente vem vivendo. E também a questão esportiva, a preparação efetiva dos nossos atletas. E eu começo então com o professor Alexandre Macari, que não participou do primeiro programa. Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal. Bom, eu acho que esse marco de um ano dos Jogos Olímpicos é importante, né, para a gente fazer um balanço justamente de como andam tanto a questão das obras, do Parque Olímpico, de outras obras que o Rio de Janeiro vem passando nos últimos tempos, e obras ainda da época da Copa do Mundo, né, que ainda estão em andamento. Então, é importante a gente ver que quando o Brasil foi, digamos, contemplado com a realização da Copa do Mundo e, na sequência, Jogos Olímpicos, houve muita comemoração e eu sou partidário dessa comemoração também, porque eu penso que esses mega eventos, eles são muito importantes para o país, tanto no sentido do turismo, quanto, né, das questões internas, né, dessa espécie de legado que ficaria ou fica para aqueles que habitam o país. Mas claro que temos que ser realistas também do ponto de vista de, por exemplo, as questões ambientais que o Rio de Janeiro, essa semana agora, foi levantado, né, que a Baía da Guanabara continua poluída, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né, é um esgoto a céu aberto. Então, esse tipo de questão a gente não consegue visualizar melhorias do ponto de vista delegado e nem mesmo para os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que pensar e refletir questões como essa é importante para todo cidadão, né? Porque apesar das Olimpíadas serem lá no Rio de Janeiro, né, a imagem do Brasil fica bastante visada em 2 semanas, né, que é o tempo de realização da competição. Veja, a Copa do Mundo demora um mês para ser realizada. Os Jogos Olímpicos, 2 semanas e alguns dias ali que antecedem a abertura. Então, a imagem ela pode ficar ferida, mas eu creio que mesmo assim é importante que o Brasil se sinta desafiado a realizar esses mega eventos como vem realizando nesses anos 2010 até 2020 quase. Fazer uma provocação à mesa, antes da professora Larissa falar. O que vocês acham que é mais possível que o Brasil realmente cumpra a sua função? Em relação ao ambiental, tu falaste da Lagoa Rodrigo de Freitas, teve agora um grupo norte-americano que foi embora doente. Estava fazendo treinamento de canoagem essa semana. Tem que ver se ele ficou doente em decorrência disso. É o que eles alegam, né? Teve um estudo recente da Universidade da Fevale, de Novo Hamburgo, falando sobre a questão reprovando a situação atual da lagoa e o resultado da pesquisa utilizada pela universidade foi refutado pela comissão organizadora da Olimpíada. Em relação à segurança, que a gente sabe a questão do Rio de Janeiro, a questão econômica, se o gasto o custo final vai obedecer o orçamento inicial, e a questão também da preparação dos atletas, se o Brasil vai atingir aquilo que era a proposta também social, né, professor? Eu acho que o Alexandre falou uma coisa interessante, que é a questão da imagem, né? Que as Olimpíadas, elas duram em torno de 2 semanas, né? E que a imagem do Brasil vai ficar para o resto do mundo, né? Só que a imagem, ela se constrói antes disso, né? Não só no decorrer daquelas 2 semanas. Eu acho que essa imagem, ela já está afetada de certa maneira. Por exemplo, não dispondo de espaços adequados para que os atletas possam treinar, né? Tanto atletas brasileiros quanto atletas, vindos de fora, não têm espaços adequados. Outros estão optando em vir em vésperas da Olimpíada para o Brasil. Então, isso também eu acho que tem uma implicação da imagem, né? E também não só da imagem do Brasil, mas a questão da gestão, né? O quanto nos preparamos novamente para sediar um evento de repercussão mundial, né?
Então, acho que isso é uma questão muito importante que a gente tem que refletir novamente, que outros países, que nem a Suécia, se eu não me engano, ela até ela negou sediar as Olimpíadas, né? Porque botou na ponta do lápis lá o custo que ela teria com os investimentos, que daí é uma questão de gestão mesmo, de estratégia de gestão, quais seriam os benefícios para o país e quais seriam os malefícios ou as desvantagens, né? E eles optaram, então, por não sediar uma Olimpíada, né? Eu acho que quando tu chamas a questão da gestão, eu acho que aí é o ponto-chave. E eu acho que eu também fiquei muito feliz lá quando nós ganhamos para realizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas logo depois. Mas hoje, se nós observarmos o cenário, o histórico Copa do Mundo, mundialmente, todos já têm esse cenário. O que o Brasil fez? Obras extremamente divulgadas. Vamos resolver o problema da mobilidade urbana, vamos construir 12 estádios maravilhosos. E o legado da Copa, que era tão discutido, ele é hoje não percebido, como um legado. E eu acho que o cenário internacional já se percebeu disso, já se tocou disso. E já tem uma percepção negativa com o legado das Olimpíadas. De que forma o Brasil vai utilizar isso de forma positiva. E eu percebo que a questão da gestão aí ela está pecando. Pecando enquanto vem atletas internacionais aqui fazer treinamentos e tu não tem um acompanhamento efetivo em cima. A gestão, no mínimo, teria que ter um acompanhamento 24 horas a esse público. É um custo adicional? Não, é um investimento na imagem. Porque essa imagem agora de que eles estão, indiferente de nós discutirmos se foi em relação a ter feito atividade na água ou não, agora não adianta. A imagem já está lá atrelada e isso foi um problema de gestão. As questões ambientais, gestão. Era possível fazer? Sim. Eu acho que uma das áreas que a gente vai mais ter resultados positivos, assim, dos pontos que tu levantaste, né, da segurança, da questão do meio ambiente, eu acho que vai ser de fato a segurança, porque a gente já teve um teste, né, a gente já passou por um teste muito grande que foi a Copa do Mundo e a gente se saiu muito bem. E eu acho que é uma das áreas que a gente vai ter bons resultados, com certeza será a segurança. Acredito, né? Essa questão da Copa do Mundo, acho que foi um modelo que nós precisávamos. Não foi conveniente para o Brasil ter as Olimpíadas logo após a Copa do Mundo. Por quê? A questão do legado, que foi a grande bandeira levantada, que isso traria um grande avanço em vários aspectos, um deles a mobilidade urbana, que ficou provado que não se alcançou esse objetivo. Por quê? Porque as obras não ficaram prontas, as obras foram orçadas e depois precisaram de aditivos para aumentar os valores. Obviamente deve ter ocorrido muita corrupção nessa questão, quando há obras e que são feitas assodadamente, com essa pressa toda, isso abre uma brecha inteira para um esquema de corrupção, para superavaliação, enfim. Então é o primeiro aspecto que eu considero muito negativo. Segundo, o Brasil provou que tem capacidade de fazer. A Copa foi um sucesso no aspecto, não tivemos problemas. Mas ela não trouxe aquele aporte de turistas que se esperava. Né? Se imaginava que isso trazia um grande incremento, que viriam a quantidade de pessoas esperada na Copa era muito maior. E, na verdade, os turistas foram de uma forma bastante pontual. Isso não trouxe, em termos de investimento, de entrada de recursos, reflexos econômicos, foi muito pequeno. Mas movimentou as cidades. Movimentou as cidades. A gente lembra de Porto Alegre. Veja bem, mas mesmo movimentando, qual é que foi a leitura depois, por exemplo, que o comércio local, que a estrutura local... Quer dizer, não mudou muito, não houve um aporte. Né? Os hotéis não foram lotados, nem superlotados. Os restaurantes não tiveram o ganho que imaginavam. O comércio não vendeu além daquilo que ele imaginava vender. Quer dizer, ficou tudo dentro de uma normalidade. Os recursos foram investidos e mal investidos em alguns estádios. Esses estádios vão ficar ali e não vão ter o retorno com o dinheiro público. Então, é um aspecto muito negativo. Concordo com a Larissa no sentido de que, no âmbito da segurança pública, houve um avanço em equipamentos, em treinamentos, em tecnologia, que obviamente vai ter, com certeza, agora também na Olimpíada. Mas é muito pouco para o tamanho do investimento. E digo mais, eu acredito que a Olimpíada não vai ter o mesmo êxito que teve a Copa do Mundo. Eu acho que nós vamos ter um problema daqui até a Olimpíada, porque as imagens, as notícias são muito negativas, o quadro é muito ruim, né?
as notícias... O quadro político, professor? O quadro político, o quadro da administração da Olimpíada, o comitê organizador das Olimpíadas, na verdade, ele tenta maquiar as informações, e a mídia também não popa, né? A mídia é inescrupulosa, né? Ela joga as informações, ela não está preocupada com o êxito do evento, está preocupada com o momento. O momento tem que vender uma notícia. A notícia agora é vender que o Rio não está preparado para a Olimpíada. Então, essa é a grande questão. E nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque isso pode afugentar daqui atletas de elite, equipes podem talvez não vir até a participar da Olimpíada temendo alguma coisa. A questão do hipismo, né? Que está passando por uma discussão, daqui a pouco, pelo valor que tem os animais, essas pessoas não vão participar. É melhor perder a Olimpíada do que perder um patrimônio, do que perder um investimento de grande valor. Só para constar, o nosso produtor, aluno voluntário Patrese, do curso de jornalismo, ele está pesquisando, acompanhando essa discussão aqui, e ele diz que, segundo a Folha de São Paulo, edição do mês de junho, o orçamento para a Olimpíada já superou 13,5 bilhões de reais. Não, e vai... 13? É 13? Certamente muito maior. vai passar. Em vez de 13, perdão, 3. Só uma confusãozinha na informação aqui, umas 3. Vai ser muito mais do que esse valor aí, mas vamos pensar também que qual obra pública que não ultrapassa os valores? Vamos pensar, uma obra mais simples aqui, uma rodovia aqui. O Sartori é que gostaria de ganhar esses 13,5 bilhões a mais aqui. Né? Mas aí é a questão de gestão também, né? Nós olhamos aí para pagar a dívida... Mas um total pode chegar a 35 bilhões, segundo o Patrese reforçando. Olhamos as reportagens aí que mostram lá onde vão ser realizadas as Olimpíadas. A gente vê que as obras estão a passos lentos. Mas agora... E aí o que vai acontecer nesse último ano? Como nós comentamos, nós vamos ter que aportar muito dinheiro para que a obra tenha celeridade. Da onde esse dinheiro? Vai ter que se achar de alguma forma, porque é um evento que tem que ocorrer. O dinheiro vai ser público. Acaba o governo federal tendo que arcar com essa conta. Foi o governo federal que, na verdade, foi o pioneiro de levantar as bandeiras para que trouxesse para o Brasil esses dois eventos. Em parceria. Nós vamos pagar no final. Com certeza. Em parceria, porque diferentemente da Copa do Mundo, a Olimpíada é um evento que dá mais projeção para a cidade em si. Exatamente. Então quer dizer que uma crise econômica... Os eventuais legados seriam apenas do Rio de Janeiro. Né? Então, uma crise econômica que, no estágio que nós nos encontramos, na crise econômica atual, a tendência é ainda ter mais um agravante pelas Olimpíadas. Então, os legados, eles são, se a gente colocar na balança, eles são muito pequenos, né? Em virtude dos benefícios que nós teríamos. Eu vou ousar dizer que não terá benefício algum. Eu vou fazer uma pergunta me colocando no papel do telespectador e principalmente da população. Por que no Brasil funciona dessa forma? A Copa do Mundo já foi assim. O Brasil brigou para as Olimpíadas em 2008, 2009. E quando se confirmou, inclusive, foi em 2008 que se confirmou que o Brasil iria disputar a Olimpíada, não foi? Foi. Essa de 2016. Foi logo em seguida do Pan-Americano. Que foi 2007, no Pan-Americano Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil sabe tranquilamente, vamos por cima, no mínimo 7 anos que vai realizar a Olimpíada. Por que as obras não estão prontas? Por que ainda existe a questão da poluição da Lagoa Rodrigo de Freitas? A questão da segurança, e aí eu vou fazer uma pergunta para o professor Sandro Maes, não parece uma maquiagem? Porque durante a Olimpíada terá segurança, mas no Rio de Janeiro não há segurança. Tem os arrastões, tem toda a questão da criminalidade, mas durante a Olimpíada terá. Mas por que terá segurança? Porque nesses eventos, assim como foi na Copa do Mundo, há deslocamento de policiais de outros locais que ficam desguarnecidos para que se possa atender uma demanda local. É por isso que aconteceu. Não tivemos problemas na Copa do Mundo? Não tivemos. Em nenhum dos locais que foram sedes de jogos. Porque justamente houve um planejamento e retiraram material humano e tecnológico de outros locais, e aí atenderam essa demanda. Vamos fazer isso no Rio de Janeiro? Vamos sufocar o Rio de Janeiro através de forças policiais, do Exército, e nós não vamos ter problemas de segurança. Salvo se o Estado Islâmico, alguém for atentar contra a comissão. O que já é uma preocupação, né? Que é uma preocupação porque nós não estamos preparados para esse tipo de criminalidade, para esse tipo de violência. É uma violência que foge ao nosso padrão de conhecimento e qualificação. E operação. Mas eu digo, voltando a ser... Desculpa se eu estou sendo chato, né? Mas estou me colocando no papel da população mesmo. A gente sabe que vai acontecer isso. A gente sabe que vai ter o desvio de dinheiro, a gente sabe que vai ter a corrupção, que vai ter atraso nas obras e... A falta de planejamento. Mas a questão é planejamento. A questão é planejamento, a questão é gestão e a questão é que a população ela não teve, eu acho que, como opinar, né? Se ninguém perguntou, vocês querem as Olimpíadas? Não, foi uma decisão do governo na época. Pronto. Então a população vai arcar com as despesas daqui a pouco mais, porque esse investimento do governo federal vem de onde? Vem da população. Né? Então a população vai arcar
É que, na verdade, eu acho que o problema ainda é um pouco maior ainda, na verdade. O governo federal podia dizer assim, não, vamos fazer, indiferente da população ter ou não. Aí nós caímos num problema de gestão pública. Hoje a gestão pública não existe. As pessoas que estão à frente de gerenciar projetos não têm conhecimento algum do que eles estão fazendo lá. Esse talvez é o maior problema que nós temos hoje no Brasil para qualquer obra. Nós temos que ter pessoas à frente, pessoas que tenham conhecimento que uma obra deste nível eu preciso tantos anos para fazer. Eu preciso ter lá um fluxo econômico financeiro. Eu preciso ter lá, eu contrato a obra, eu tenho que ter aporte de recursos para a empresa conseguir entregar uma parte, para fazer a outra, para entregar a outra. Eu tenho uma sequência de projetos. Se eu pulo uma fase dessas, eu atrapalho todo o processo. E as pessoas que estão à frente não se preocupam com isso. Não se preocupam que tem que ter o acesso. Vamos fazer o prédio. Bom, o acesso depois nós vamos nos preocupar com isso. O acesso não é importante. E aí não tem como as pessoas chegarem nos locais onde tem que fazer atividade. Gestão. Será que aí é a grande questão, será que é a não preocupação, a falta de planejamento, ou é o velho jeito brasileiro? No momento em que, veja bem, nós temos que licitar, nós podemos, o poder público poder contratar, ele precisa licitar. E a licitação, ela demanda tempo. No momento em que eu deixo as coisas para a última hora, não há mais tempo, e daqui a pouco as coisas são feitas com dispensa de licitação, e obviamente que muita gente ganha com isso. Então veja bem, essa mania de retardar, de postergar a realização das coisas, ela tem outros interesses, obviamente tem pessoas com qualificação lá, mas que tem outros interesses, que vamos enrolar essa questão, porque aí vamos ter que fazer, nós temos que cumprir uma meta, a meta vai ter que ser, a entrega vai ter que acontecer, tal obra tem que terminar antes do início do evento. E vai acontecer, né? E aí vão gastar o que for necessário para terminar. E aí atende a muitos interesses. Eu só acho que assim, que eu sou positivo ainda em relação aos Jogos Olímpicos, ainda que reconheça que a questão do legado, alguns legados vão ficar apenas como ideia, né? Por exemplo, limpeza de Lagoa Rodrigo de Freitas ou Baía Guanabara é praticamente inviável, pelo menos em curto prazo. Agora, considerando que os Jogos Olímpicos eles são um evento que mobilizam a cidade, mobilizam uma perspectiva de concentrar esforços, ainda que concorde, né, que a imagem ela se constrói antes dos Jogos, sim, né? Mas eu lembro também que a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, era uma imagem muito negativa. Era uma imagem que, bom, não vai ter Copa, não, né? Era algo extremamente negativo. E depois que aconteceu a competição, ou durante a competição, criou-se uma outra imagem que suplantou aquela anterior. Então eu ainda acho que os Jogos Olímpicos ele vai ter um sucesso. E não sei se sucesso de medalhas para o Brasil, porque isso nesse caso é de menos, né? Não está sendo investido no esporte da base, né, para os atletas que possam concorrer em alto nível, né, como outros países investem, como os Estados Unidos mesmo, né? Então, agora, do ponto de vista da realização do evento, eu acho que vai ser um grande sucesso, sim. E vamos torcer para isso. Uma última informação, a Olimpíada já tem um custo de 27% a mais do que ela foi orçada e planejada. A gente, infelizmente, já encerrou o tempo desse nosso bloco, né? Esse assunto é outro que é bom que a gente vai só anotando as pautas que a gente pode voltar a discutir, porque tu falaste da questão das medalhas. O legado, eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de deixar o legado no esporte, na questão social também. Mas teremos outras oportunidades para conversarmos sobre o tema. Em seguida, nós voltamos com o programa Contraponto, agora para falar da gangorra Grenal na questão das finanças, e nós teremos uma substituição no programa. A professora Larissa Pereira, infelizmente, nos deixa neste programa, mas retorna o professor José Maria Pereira, que está ali, sentadinho, acompanhando nosso programa. Nós, 1 minuto, já voltamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte.
Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Estamos de volta, último bloco do programa Contraponto. E como falávamos no bloco anterior, saiu a professora Larissa Pereira e voltou para o programa o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Aqui é a mesa do programa Contraponto. E nós vamos falar agora sobre a gangorra nas finanças da dupla Grenal. Por que gangorra das finanças? Nós temos um economista na mesa que vai explicar melhor como funciona a situação. Mas para quem não acompanhou o começo da dupla na temporada 2015, o Grêmio começou um ano falando em pagar dívidas, em fazer um grupo, e fez de fato um grupo mais modesto em termos de finanças, reduziu a folha salarial, se desfez de alguns contratos, como os atacantes Barcos, Marcelo Moreno, Kleber, e também o Kleber Gladiador, só que esse ainda não se desfez da questão financeira, né? Ele segue pagando ainda. E o Internacional fez um grupo bastante caro, almejando conquistas maiores. Se falava que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, mas durante a disputa da Libertadores ficou um pouco claro que não era bem verdade, a Libertadores se tornou prioridade. Enfim, o Internacional não conquistou a Libertadores da América e neste momento do ano, em agosto, o Internacional tira um empréstimo de cerca de 48 milhões de reais, alguns sites dão informação de 46, outros falam em 50 milhões, mas na casa dos 50 milhões para quitar algumas dívidas que são prioritárias no momento. Não se fala ainda em atraso na folha salarial, mas sim alguns valores, com que no futebol é chamado de os bichos, né? Premiações por títulos, vitórias. E o Grêmio estabilizou, pelo menos, não sei se isso dá para chamar de boa notícia, mas o presidente anunciou como boa notícia um déficit mensal de em torno de 1,5 milhão por mês. Como que ocorreu tão rápido essa gangorra, onde o Grêmio consegue equilibrar suas finanças praticamente? Equilibrar no sentido de diminuir o déficit, e o Internacional contrair um déficit de 50 milhões no metade de uma temporada. Olha, o que eu acho, assim, planejamento, eu acho. Né? Porque, basicamente, em qualquer situação, seja no futebol, seja no governo, seja na nossa casa, quer dizer, a receita não pode ficar muito longe do gasto ou da despesa. Né? Os clubes de futebol, eu acho que isso daí é uma... Tem uma outra matéria também que saiu sobre as dívidas dos clubes, né? Mandou para nós, a dívida dos clubes com o governo federal, só com a União. Isso é uma demonstração, eu vou juntar com a questão de falta de planejamento. Né? Por quê? Bom, falta de planejamento e também oportunismo, né? Porque sempre acha que dá para levar o governo no bico. Né? Os clubes de futebol sempre acharam isso, sempre acharam. Então a gente vê na lista dos times que mais devem, eu não sei se eu não me lembro de cabeça os números, mas eu acho que o Internacional deve 128 milhões, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. Enquanto que o Grêmio deve 40 milhões. Para a União, né? Para a União. Então, eu vou pegar esse dado só para demonstrar que aparentemente o Grêmio está mais preocupado com o planejamento de médio e longo prazo. E o Internacional totalmente despreocupado com outros times que a gente... Por exemplo, me chamou muita atenção o caso do Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro tem uma dívida monstruosa, é o primeiro da lista, né? E se a gente olhar, o Atlético Mineiro não tinha um time tão milionário como tem agora. E acumulou dívidas, né? E aí me chama mais a atenção o dado que o Cruzeiro, por exemplo, a gente sabe que... Agora eu vou entrar um pouco na seara do Alexandre aqui, né? A gente sabe que tem times que têm planejamento, que são organizados. Eu acho que, por exemplo, o São Paulo é sempre colocado como referência no São Paulo. Acho que o Cruzeiro, em alguma medida, também. Né? E o Cruzeiro é um dos times que menos deve. Cruzeiro, São Paulo, é o que menos deve, né? Então, eu acho que é o seguinte, o que o Grêmio fez, eu acho que depois de muito esbanjamento, não tinha mais condição, né? Depois de todo também o problema com a construção do novo estádio, da arena, etc. e tal, que praticamente toda a renda fica para a OAS, quer dizer, o Grêmio não tem onde tirar dinheiro dali, vai tirar dinheiro de outras fontes, quer dizer, fez um orçamento mais próximo, o gasto mais próximo da receita. E o Inter, eu acho que fez um planejamento um tanto quanto megalomaníaco, assim, né? Porque é jogo, né? Quem garante que ganharia a Libertadores? Se o Internacional ganhasse a Libertadores, se fosse para o Mundial, mas planejamento não se pode, né? Eu acho que tinha que ter um time mais realista. Eu acho que a situação do Internacional foi, assim, quase que absurda. Eu acho que com o passar do tempo, novas informações vão vir à tona.
Mas eu acho que a diretoria do Internacional foi totalmente, quase que irresponsável, beirando o irresponsável e com a situação do clube. Então, a gente tem política até no futebol, né? O Pífero disse que foi a gestão Luigi, que é uma herança da gestão Luigi essa dívida. Né? Mas eu acho que é uma composição de fatores, né? Não é de hoje que o Inter está sendo mal administrado. Né? Há investimentos em jogadores que, em tese, não tem garantia de que vão trazer algum rendimento. O Inter tem investido pesadamente, tem repatriado jogadores que estão ganhando altos salários e arcado com esse custo. Né? Fez algumas apostas, como o caso do Anderson agora, que é uma aposta, a meu juízo, fadada ao insucesso. Né? Um jogador que estava alijado do futebol, afastado, enfim... longe. O Nilmar também, né? O próprio Nilmar, mas o Nilmar ainda é um jogador, vamos dizer assim, pelo menos, histórico, né? que tem um histórico internacional, né? Tem uma história dentro do internacional, ao contrário do Anderson, que foi jogador do Grêmio, enfim, e que depois que saiu do Grêmio, muito pouco fez de positivo no futebol, a não ser no primeiro momento que ele tinha ido para a Europa, depois ele desapareceu. Então, eu acho que a direção do Inter foi perdulária, principalmente nesse ano, né? Trouxe jogadores, fez um elenco enorme, um elenco muito caro, fez uma opção por um treinador que não tinha capacidade de gerir todos esses jogadores. Né? A questão básica, né, é que a própria diretoria acabava influenciando no trabalho do treinador, no sentido de poupar jogadores, enfim, quando na verdade na Europa a gente sabe que funciona totalmente diferente. Né? Todos os jogadores jogam, todas as competições, não há ninguém sendo poupado, enfim, a estratégia utilizada. E aí, claro, eu tenho certeza que tem dívidas que foram herdadas pela atual direção, tem a questão do próprio estádio, que houve custos que o Inter arcou isso para conseguir concluir essa obra. Obviamente que isso aí também deve ter pesado em toda essa questão da atual dívida. Mas o Inter não tem uma saída palpável, a não ser se desfazer dos jogadores, já que não temos quase nada, mas o Brasileirão já foi, é a Copa do Brasil. E se a Copa do Brasil também não vingar, eu acho que tem que se desfazer desses jogadores. Né? Temos que primar pela questão de economizar para investir no futuro. Porque, obviamente, o Grêmio pagou um preço muito caro por isso. Né? Há tanto tempo não ganha títulos justamente por isso. Né? Porque em alguns momentos se arriscou muito. Né? Veja bem, o professor Pereira falou bem a questão. Né? É o C, né? Tenta alguma coisa, né? Ela pode ser positiva, pode dar certo ou pode não dar. Por que o Atlético Mineiro, que é o time que vem ganhando títulos, está com essa dívida enorme? Porque em algum momento levaram para lá Ronaldinho Gaúcho, levaram algumas estrelas e isso pesou significativamente aos cofres do clube. Então, essas más administrações, elas acabam tendo reflexos que não são só no momento, né? São futuros. E aí, se o time não ganha, obviamente que o aporte de receitas diminui, a venda de jogadores já não vai ter a mesma valorização. Quer dizer, toda uma conjuntura, né? E também os dias de TV, se o Internacional fosse para a final, o Inter deixou de ganhar cerca de 8 milhões de reais com a não conquista do título Libertadores. Estava a um passo e deixou de ganhar esses valores. O Grêmio recentemente fez uma loucura parecida, loucura no sentido de acumular grandes dívidas para uma temporada. Em 2013, o Grêmio contratou Vargas, Barcos, contratou o André Santos, alguns jogadores bastante caros. E o Grêmio também ficou no C, não ganhou nada na temporada e contraiu muitas dívidas em função daquele ano. Né? Claro que tem a questão da gestão, mas esses presidentes que aí estão, eles foram eleitos pelos sócios. O Internacional mudou, inclusive, a sua forma de eleição e deu o poder final para que os sócios elegessem o presidente, porque antes ia para o conselho ainda, né? Então, eu sei que é difícil, assim, na atual conjuntura internacional, a torcida criticar, mas não está mais na justiça, né? De cobrar do presidente Pífero algo mais. Porque, afinal de contas, até agora ele, inclusive, está sendo criticado por treinadores. Né? O Mano Menezes ontem, no programa, disse que não trabalha não é que não trabalha com o Inter, não trabalha com o Pífero. Então, veja o nível de antipatia. Mas é a resposta ao final do ano passado. O caso do Inter é ilustrativo assim, da questão da paixão e da razão. Né? Porque a ideia da paixão, e por isso que eu estou dizendo... acho que os times de futebol, eles têm hoje gerentes, técnicos. Até o chamado CO. Que supostamente seria a razão. Exatamente porque o dirigente é um sujeito tão apaixonado que ele não ligaria para o custo
contratação deste ou daquele jogador. Eu acho que é isso, quer dizer, há uma certa profissionalização. Mas aí também é o outro lado, quer dizer, o presidente pode demitir o seu gerente, né? E se o gerente quer manter o emprego, ele também vai agradar ao presidente. E aí acaba dando na mesma. Mas essa questão da gangorra, né? O Quintana até destacou que é uma gangorra na questão das finanças que teriam se invertido em favor do Grêmio, né? Mas eu vejo que temos que pensar também, né, é difícil no futebol tu dissociar a questão dentro de campo e fora de campo. Eu acho que isso reflete, porque se estivéssemos discutindo essa questão antes do Internacional ser eliminado da Libertadores, teria uma outra repercussão. Teria ainda a questão do investimento, né, o elenco, o grupo de jogadores que foi contratado, né, que vinha sendo mal utilizado, talvez no Brasileirão e na Libertadores, né, e pensar depois da eliminação. Então, é claro que nesse sentido, né, fica muito mais, digamos, cômodo, né, criticar uma diretoria, né, pelos insucessos que teve. Vamos botar um pouquinho de pimenta e chamar o senhor Alessandro, que ainda não nesse bloco acabou não interagindo. Dívida de 50 milhões com título na mão, vale a pena? Se o Inter tivesse ganhado o título. Não vale a pena. É que, na verdade, a questão do futebol hoje no Brasil é um pouquinho obscuro, não é? O mercado do futebol nós não temos muito claro. As dívidas, elas se alteram de uma forma muito ágil, não é? A dívida com o governo federal agora aprovado lá, a lei lá de renegociação das dívidas, isso aí vai se diluído durante o longo prazo, isso não vai ser um impactante. Mas a Dilma vetou. Eles queriam 200 e... mas vai voltar para lá, vai derrubar, não tenho dúvidas disso. Não é? O que passa, na verdade, é essa questão da paixão, não é? Sair um pouquinho fora da gestão. E isso hoje os nossos clubes não têm, diferente do que é o futebol fora do Brasil. Não é? E aí está o ponto-chave. 50 milhões hoje, se nós formos olhar em relação a uma empresa, não é um valor expressivo. Não é um valor. Nós conseguimos hoje, com uma boa gestão, colocar isso de volta sem problema nenhum, desde que o dinheiro venha a ser bem aplicado, desde que traga um retorno. Não precisa ser o título, não necessariamente o título, mas que isso faça girar a máquina, que eu consiga criar novos jogadores na base. Se os 50 milhões foi usado para pagar algo assim, excelente investimento, mas não percebo isso. Eu percebo, na verdade, que nós estamos tapando furo. Não precisamos de recursos, vamos buscar onde é que tem disponível. Num momento extremamente difícil. Eu acho taxas de juros altamente complexas. É isso que eu acho. Quer dizer, o futebol, como todos os outros setores da sociedade brasileira, tem que se adaptar a uma nova situação. Nós vivemos um período de bonança, né? Até a Copa do Mundo, por exemplo, achando que o dinheiro caía do céu, que nós podíamos gastar, que não tinha problema, né? Que podia fazer, não precisava fazer licitação, fazia aditivos contratuais daqui e dali e tal. E se chegou nessa situação. Então, agora a gente vê a questão da penúria dos governos estaduais, do governo federal com ajuste fiscal, ajuste daqui e dali. E os clubes de futebol não podem viver como se estivessem numa ilha, separado do resto da sociedade. Eu acho que esse é o ajuste que vai ter que ser feito. Eu acho que o Grêmio saiu na frente, entendeu? O Inter agora vai ter que fazer esse ajuste. Só que lá, o que eu percebo, é que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles não estão fazendo ajuste nenhum. Pelo contrário, estão gastando, trazendo o Ronaldinho. O Fluminense é um caso incrível. Claro, mas sabe qual é a estratégia, Alexandre? A estratégia é não pagar o governo, entendeu? Por isso que eles têm, pega o Flamengo, o Corinthians, tem umas dívidas absurdas, entendeu? Mas aí é que tá. Aí é que eu acho que se o governo vai apertar toda a sociedade, que tem que apertar os clubes também. Essa história tem que acabar. Os clubes de futebol têm que pagar impostos. Mas daí entra a bancada do esporte, entra a bancada deles que acaba... mas aí a gente tem a bancada ruralista. E aí nós estamos travados, voltamos ao primeiro assunto, não é? Faz parte. Questão da articulação política, não é? Para se resolver isso. E é sério. Talvez, então, já sabendo que nós não temos mais, almejando títulos de expressão, vamos nos desfazer daqueles jogadores que têm mercado. Não temos um jogador aí que o Inter não quer negociar, tem mercado, mas ele não quer negociar. Talvez nós poderíamos ter reduzido essa alavancagem financeira. Acho que o Brasil não pode disputar palco com a Europa, entendeu? Nem mesmo com o México, nem mesmo com os Estados Unidos. A gente não tem bala na agulha para isso. Tem que ter um campeonatozinho menor aqui com o pessoal que está voltando, que já foi na Europa e já voltou, entendeu? Que está mais para final de carreira. É isso que nós podemos pagar, eu acho que é isso. Não, isso que o senhor falou, até passando a palavra para o senhor Sandro, se criou o costume que o jogador brasileiro ele está em alto nível na Europa, ganhando um salário astronômico, e ele vem encerrar a carreira no Brasil por um salário muito semelhante àquele que ganha na Europa, já num nível de rendimento bem abaixo, né? Exatamente. E outra questão,
Veja bem, para que os clubes tenham recursos, tenham receita, uma das grandes formas de ter receita é produzir novos atletas, novos talentos. No momento em que um time que nem o Internacional traz uma legião de jogadores, alguns já velhos, para compor o elenco, e não abre espaço para os jovens, veja bem, foi teve muita dificuldade de colocar, por exemplo, o Rodrigo Dourado, o próprio Sacha. Foram questões muito pontuais. Nós teríamos mais condições de colocar mais jogadores prata da casa nesse meio. Até acho que o Inter poderia fazer, né, um time mais com menos atletas, né, vindo de fora, mas eu acho que o time titular do Inter ele é muito preenchido com esses atletas da base. A gente vê do goleiro, talvez o goleiro, a defesa do Internacional, né, praticamente toda ela é Mas base. acho que o que o senhor Santos se refere, aí é o grande mérito do Aguirre, né, em relação da oportunidade de deixar alguns medalhões chamados futebol de fora. Está a questão. Mas a não vinda de alguns medalhões poderiam proporcionar mais entradas de jogadores da base, né? Certamente. E aí que tu consegues, veja bem, no momento que tu dá espaço, os jogadores conseguem ser revelações, conseguem fazer boas temporadas, boas participações, e aí, obviamente, dá um valor de mercado para aquele jogador, e aí isso traz uma receita. Até porque tu trazendo medalhão, tu tem que justificar o investimento e tu tem que colocar tem até que se ser esgotar pontual. a performance. Isso fazia parte dessa visão megalomaníaca do Internacional. O Internacional não queria ter um time, ele queria ter uma equipe. Na verdade, ele queria ter 2 times para disputar todos os campeonatos, porque a ideia é que ia ganhar todos. Entendeu? Copa Libertadores, depois mas foi o que o Pífido falou. Pois lá era a estratégia, era esse o foco. Pois essa que é a visão. E o C não foi. Só tem que nem diz o Garrincha, faltou combinar com os adversários, entendeu? Só faltou isso. Subiu a plaquinha de acréscimo no último minuto de jogo. Mas os acréscimos agora são 5, 4 minutos. Antigamente, na época do Arnaldo César Coelho, ele não dava, entendeu? Várias interrupções mas ele queria 0-0, então ele... O juiz me passou um aqui de acréscimo e ele vai apitar daqui a um minutinho, viu? Mas só para destacar o Grêmio, né? O Grêmio estava com um planejamento bem complicado até o meio do ano, até perder ali o gauchão para o Internacional, né? O Filipão era o treinador, né? Até acho que não foi o culpado das perdas. Acho que a saída do Fábio Koff mudou muita coisa no Grêmio. Quando o Fábio Koff foi um elemento que saiu da diretoria. Né? Ele saiu devido a problemas pessoais. O Fábio Koff era o Lula. Era o Lula. Bom, do Romildo Bolzan. Era isso. E o Bolzan é a Dilma? Exatamente. O Bolzan é a Dilma. E o Fábio Koff era o Lula. Atrapalhava, entendeu? O Filipão foi ele que trouxe, porque era amigo do Filipão, entendeu? E o Filipão trouxe toda a camarilha dele, quanto custava isso aí. Na verdade, o Filipão foi trazido para o Grêmio, na verdade, porque o grupo de amigos que comandava o Grêmio queria dar uma oportunidade para o Filipão para apagar aquele retrospecto negativo que havia causado. É uma ação entre amigos. O Filipão seria quem? Hein? O Filipão seria quem nesse processo? O Filipão foi embora, agora entrou... Não, mas ele seria quem? Se o Koff era o Lula, o Filipão era quem? Será que não era o Dirceu? Eu ia perguntar se era o Dirceu ou o Eduardo Cunha. O Filipão não sei se não é o Temer. Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Sempre é uma honra dividir esse espaço. O programa Contraponto volta na próxima semana, mas você pode participar de casa sugerindo temas. Mande e-mail para tvunifra@unifra.br, que é a nossa bancada peso de ouro aqui. Se na Olimpíada a gente não se preparou legal, aqui a nossa bancada é medalha de ouro, viu? A gente vai voltar na próxima semana, ok? Professores, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau.